Seminarista Bernardo, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Celebramos hoje o 5º domingo da Quaresma. A grande Quaresma, que esse grande retiro da Igreja. E o retiro nos convida ao silêncio. Não somente o silêncio exterior, mas interior, para que possamos ouvir com clareza a voz de Deus. Esta voz poderosa de Deus que ressuscita os mortos. Antes da reforma litúrgica, que aconteceu há poucas décadas, o 5º domingo da Quaresma era o primeiro domingo da Paixão. E desta forma a Igreja quer já nos introduzir nesse profundo mistério da entrega amorosa de Jesus por nós, como diz a oração de coleta, para que tenhamos a mesma caridade que levou o Filho de Deus à sua entrega de amor por nós. E assim também nós precisamos mergulhar nesse mistério. A Quaresma, podemos entender que tem 2 momentos. O primeiro, quando até o 4º domingo da Quaresma, nós meditamos o tema da conversão, o tema da penitência, da oração, o tema do jejum, da esmola, da caridade. E agora, a partir do 5º domingo da Quaresma, o primeiro domingo da Paixão, nós somos conduzidos a contemplar um único mistério, o mistério da cruz de nosso Senhor. E por isso, nós vemos que neste domingo as imagens foram cobertas. Já uma longa tradição de cobrir as imagens. A Igreja nos propõe a viver como que um jejum dos olhos, até porque as imagens na sua beleza distraem o nosso olhar do único mistério da cruz. Mas, Padre, por que a cruz também foi coberta? Porque ela será desvelada na sexta-feira da Paixão, para que nós possamos adorar a cruz do Senhor, esse instrumento que foi para Ele causa de sofrimento, mas para nós causa de salvação. O amor que está expresso na cruz. Depois, no Sábado Santo, haveremos de desvelar todas as imagens. Nós celebrávamos no 3º domingo da Quaresma, Jesus apresentando esta água viva. Nós temos sede de Deus. No domingo passado, Jesus cura o cego, revelando a nossa cegueira espiritual. E hoje, ao ressuscitar este morto, seu amigo Lázaro, ele também quer ressuscitar-nos da nossa vida velha para uma vida nova. A primeira leitura do profeta Ezequiel. O povo de Deus está no exílio da Babilônia. O povo que foi para o exílio por conta da sua infidelidade a Deus. Não é Deus que faz o mal ao povo, mas pelo mistério da sua permissão, Deus permite que o povo caia na mão dos seus inimigos. E o povo foi exilado. Longe da pátria, longe da terra santa, o povo sofre. E muitos não perseveraram. Ezequiel fala para um povo que estava desanimado. É verdade que sabemos que muitos se manteram fiéis, mas muitos desanimaram. Muitos abandonaram a lei de Deus, os preceitos divinos. Muitos já não prestavam o culto que agrada a Deus. E é para estes que Ezequiel vai dirigir uma palavra de esperança. Nós estamos no capítulo 37. No capítulo 36, o capítulo que vem antes, nós vemos aquela visão
que Ezequiel teve daquele vale de ossos secos. Como que um grande cemitério a céu aberto, Ezequiel vê centenas de milhares de ossos secos. Homens e mulheres que haviam morrido, já havia acontecido o processo de decomposição de suas carnes e ali restaram apenas ossos secos. E Deus diz ao profeta: profetiza, profetiza. E o profeta, em total obediência, assim como os sacerdotes da igreja devem proclamar a verdade de Deus, o profeta anuncia. E ali começa a acontecer algo miraculoso. Aqueles ossos começam a ser revestidos de carne. Acontece o processo inverso. Havia apenas ossos, agora os ossos são revestidos de carne. Depois, ali temos corpos perfeitos, só que como que cadáveres. E o Espírito do Senhor diz: profetiza, filho do homem, profetiza. E ele continua a profetizar e invoca dos quatro cantos da terra o Espírito de Deus, que entram naqueles corpos e eles voltam à vida. E ali temos um grande exército de pé. E depois Deus explica esta visão. Esses ossos secos são o povo de Deus, que estavam mortos. Haviam abandonado a Deus, haviam abandonado a lei, já não estavam na Terra Santa. Então o profeta, ele vai trazer uma palavra de esperança. Deus é um Deus da vida e Ele quer levantar-nos do sono da morte. E assim entendemos o que ele diz, o profeta Ezequiel, no capítulo seguinte, no 37. Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. O povo será repatriado. Aqueles que confiaram no Senhor. Mas se nós pegarmos na tradição bíblica, na história do povo de Deus, não foram muitos que voltaram. Muitos haviam se perdido pelo caminho e resolveram ficar na Babilônia. Somente aqueles que são chamados os pobres de Deus voltaram para a Terra Santa. Os outros se estabeleceram, assimilaram a cultura babilônica e ficaram por lá. Como muitos de nós no nosso tempo que se adequam à cultura, vivem segundo a moda, como birutas de aeroporto, aquele instrumento que permite ver a posição do vento. Assim, muitos cristãos vivem no mundo como birutas, se deixam levar ao sabor das ondas e não têm uma firmeza, uma convicção sólida no Senhor. Ontem recordava, depois da pregação que aconteceu ontem à noite aqui na nossa comunidade, recordava das palavras de São Paulo a Timóteo, segunda carta de São Paulo a Timóteo. Prega a palavra, insiste, oportuna e inoportunamente, exorta, corrige. Eis que chegarão dias, diz o Senhor, em que os homens já não suportarão mais a sã doutrina. E deixando conduzir-se pelas fábulas, criarão para si mestres. Quantos cristãos que hoje não são conduzidos pela palavra de Deus, mas sim por outras vozes aí do mundo. Eu me identifico muito, padre, com fulano. Eu gosto muito de ouvi-lo.
mas fulano prega a sã doutrina? Não, padre, ele prega algumas coisas que confortam o meu coração. Quando ele prega eu fico arrepiado, arrepiada, eu fico emocionado, padre. E por isso que eu gosto. A palavra de Deus, às vezes, ela é muito dura, padre, para a gente seguir. Então eu vou conformando a palavra de Deus à minha vida. Eu vou adequando. Eu pego aquilo que me interessa na palavra de Deus. Quantos cristãos católicos, meus amados, sejamos sinceros, que vão à missa aos domingos, mas também vão, aqui em Macuco, para não ir muito longe, né? E essas pessoas não são anônimas, todo mundo sabe, né? Elas não são invisíveis, vão à missa ao domingo, mas também vão ao centro de macumba, ao terreiro, e todo mundo sabe. Só ela acha que ninguém sabe. E vive a idolatria. Quantas pessoas que fazem uma miscelânea, vão à missa todo domingo e postam nas suas redes sociais pregações espíritas, pregações protestantes, né? Tem um pastor aí famoso chamado Cláudio Duarte, né? Ah, padre, mas ele é engraçadinho, mas ele não é católico. Não é católico. E é um contra-testemunho para um católico que vai à missa aos domingos ficar postando nas suas redes sociais aquilo que não é católico. É um escândalo. E olha que o padre nem tem Facebook nem Instagram, mas no WhatsApp você vê lá, sem encontrar outras coisas, né, meus amados? Vamos ser sinceros. Hoje a vida de ninguém passa despercebida. Vivemos quase que um reality show. E muitos ainda se dizem bons católicos, mas não são. Porque querem adequar o evangelho aos seus gostos, às modas. E por isso estão como esses ossos secos. Padre, eu não sei o que acontece, eu busco tantas experiências religiosas, eu vou na fé católica, eu vou no culto protestante, eu vou no centro espírita, eu recebo passe e não sei mais o que. Está, meu irmão, minha irmã, como ossos secos. Porque aquilo que pode nos preencher, nós não buscamos. Mas, padre, eu também vou na missa do domingo. Mas você também comete o pecado da idolatria. E como é que Deus vai preencher um coração que já está cheio de tantas outras coisas? Por isso, meus amados, nós precisamos nos esvaziar de tudo, para que só Deus possa preencher o nosso coração. Aí sim, teremos vida de verdade. Na segunda leitura, São Paulo aos Romanos, e olha que São Paulo teve um grande trabalho para pregar e para converter esta comunidade, assim como a comunidade de Corinto, que era uma cidade portuária, então, né, como diz o povo simples, rolava de tudo. Também em Roma, no centro do paganismo, Paulo foi pregar. E justamente aí nós vemos São Paulo trazer estas palavras de exortação também para nós hoje. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Ponto. E o que é viver segundo a carne? É viver segundo os critérios do mundo e não os critérios de Deus. É viver, meus amados, segundo as opiniões do mundo e não a verdade de Deus. Viver segundo a carne é viver segundo as suas paixões, as suas vontades fortes, as suas más tendências. Viver uma vida de pecado. E quantos cristãos, meus amados, o padre não está pregando para pagãos? Assim, o padre supõe. O padre está pregando para cristãos. E o cristão, ele deve viver uma vida que agrade a Deus. Às vezes nós vemos, já que o padre entrou neste tema das redes sociais, às vezes nós vemos
tantas pessoas, e foi um dos motivos que o padre durou pouco tempo no Facebook. Tão pouco tempo. Primeiro, aqui uma partilha, né? Pessoas querendo ser amigas do padre, amigas virtuais, mas não se aproximavam do padre para ter uma amizade real. Hipocrisia. A pessoa quer ser seu amigo no Facebook, mas não quer ser seu amigo na vida real. Ou você vê, para não ir longe, né, cristãos postando realidades totalmente contrárias à fé, aos bons costumes. Cristãos postando e depois ali contando moedinhas, mendigando likes. Que pobreza de espírito, meus amados. Pessoas que postam, mas não postam de forma lúdica, né? Fiz um passeio, posto. Ela posta, depois ela fica contando quantos likes ela recebeu. E a pobreza maior quando ela fica disputando com outras pessoas quem tem mais likes. Corações vazios. Mas essas mesmas pessoas que procuram os likes dos homens e mulheres do nosso tempo não estão nem aí preocupadas em receber os likes de Deus. Meu irmão, minha irmã, o like que importa, o like é o joinha, né? É o like de Deus. Pode ser, meu irmão, que Deus esteja olhando para a minha vida de padre e para a sua vida de cristão e esteja dando um dislike. Olha, a tua vida não me agrada não. Você agrada ao mundo, mas a mim não. Porque você escolheu o pecado. E aqueles que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Pode estar revestido de casula, pode estar revestido de batina. O Bernardo recebeu agora na sexta-feira a batina. Isso aqui, meus amados, pode ser uma fantasia. A batina pode ser uma fantasia. A túnica e a sobrepeliz do coroinha pode ser uma fantasia. Os que cantam na música podem estar vivendo uma fantasia. Os que servem como ministros podem estar vivendo uma fantasia. Porque estão buscando os likes do mundo e não os likes de Deus. Vós não viveis segundo a carne. Olha a palavra do apóstolo. Ele fala afirmando, como se ele dissesse, olha, eu não espero outra coisa de vocês senão isso. Ele não fala talvez, ele fala, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. São Paulo está dizendo, um cristão, ele não vive segundo a carne, ele vive segundo o Espírito. Aqui, um parênteses. Nosso seminarista Bernardo recebeu a batina, né, que está revestido também pela sobrepeliz, alva, branca. A batina, ela é preta, e ela cobre o corpo todo. E ela vai até lá embaixo, né? Por isso é uma veste talar, até o talo, né? Até lá embaixo. E o que ela significa? Vida ou morte? Qual a cor da batina? Preto. Ela significa morte. Morte para quê, padre? Morte para esse mundo. Morte para a carne. E carne, meus amados, não é o corpo, é a alma que se perturbou, se fascinou com o pecado e vive uma desordem. Então a batina, ela é um sinal de morte. Significa que o padre, o seminarista, quando usa a batina, ele morreu para este mundo e quer viver só para Deus. E por isso ele se reveste da sobrepeliz branca, que significa a pureza. O padre que usa a casula, né, essa veste por cima da alva branca, que também é a pureza, com o símbolo, os rins cingidos, que é esta prontidão em servir ao Senhor, né, o símbolo que aperta a cintura, a estola, o sinal sacerdotal, e a casula, ele está revestido do fardo de Cristo. Por isso que o padre, né, não celebra a missa só de túnica e estola, né? Isso é coisa da teologia da libertação.
Padre católico, ele celebra de casula. Pode ser o calor que for, ele está de casula. Porque ele está revestido do Cristo, né? Então, toda a liturgia tem sinais exteriores que revela uma realidade interior. Mas nós não podemos ficar presos às realidades exteriores, mas sim às interiores. Rasgai o coração e não as vestes. Não adianta, e o padre tem insistido, e insisto, e vou continuar insistindo, não adianta o padre usar uma casula bonita, o seminarista usar uma batina, uma sobrepeliz bonita, o coroinha usar uma túnica, uma sobrepeliz bonita, um católico usar uma camisa temática, a imagem de Jesus, de Maria, dos santos, se ele não vive uma vida que agrade a Deus. Isso será uma fantasia, um teatro. Não adianta vir aqui à frente e fazer uma leitura belíssima, pontuada, vir aqui na frente cantar um salmo, ficar no coro cantando, visitar os doentes e ali pregar bonito para os doentes, né? Às vezes o doente está cansado, a pessoa está lá falando. Não adianta nada disso. Se eu não vivo uma vida que agrade a Deus, eu me torno escândalo. Escândalo do grego é pedra de tropeço para o outro. Jesus diz no Evangelho, o dia não tem 12 horas, se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Quantos cristãos que estão, ao invés de iluminar a vida do outro, estão obscurecendo a vida do outro e fazendo com que o outro seja alvo do inimigo? Então, meus amados, nós precisamos hoje, nós estamos às portas da Semana das Semanas, no primeiro domingo da Paixão, nós devemos nos questionar, que vida nós temos escolhido viver neste mundo? Pelo batismo, meus amados, e hoje, rezando a liturgia das horas, uma das preces, a primeira prece das laudes me chamou a atenção, quando ali diz, nós fomos sepultados sacramentalmente com Cristo através do batismo, para podermos ressuscitar com Ele. Ou seja, nós já morremos para este mundo. Nós já morremos para a carne. Nós não nos pertencemos. Cada um de nós pode bater no peito e dizer, eu não me pertenço. Olha o que São Paulo diz na segunda leitura. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E aqui, meus amados, nós falamos em vista da vida eterna. Como aquela parábola das virgens, prudentes e imprudentes. As prudentes foram aquelas que morreram para o mundo e mantêm a sua fé, a chama acesa. Renunciam, como São Francisco, pisam o mundo e vivem para Deus. Abraçam o Cristo crucificado. Essas entram para participar do festim nupcial do Cordeiro. As outras imprudentes que viveram nas trevas do pecado, da mentira, do erro, do engano, da corrupção, dos esquemas deste mundo, dos prazeres, das satisfações, depois de terem vivido uma vida mundana, vão bater à porta de Deus, abre-nos, Senhor, abre-nos, Senhor. E de dentro ouvirão, eu não te conheço. Quantos, meus amados, que neste mundo buscaram apenas as realizações deste mundo? Mas negaram a Cristo, se comportaram como inimigos da cruz de Cristo, rejeitaram o Evangelho, rejeitaram os sacramentos. Quantos que ouvirão, eu não te conheço? Senhor, não foi no teu nome que nós pregamos? Não foi no teu nome que nós curamos, fizemos milagres?
Não foi no teu nome que nós servimos como sacerdote, como seminarista, como coroinha, como ministro de música? Não foi em teu nome, Senhor, que eu servi como ministro extraordinário da comunhão eucarística? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O padre tem insistido, e ontem dizia na missa, banco de igreja não salva ninguém. Banco e cadeira, né? Banco e cadeira. Não salva ninguém. Ah, padre, mas eu vou à missa todo domingo. Ok, mas como é que está a tua vida? A tua vida agrada a Deus? Você busca uma vida de santidade? Ah, padre, mas sempre o Senhor com esses papos de santidade, radicalidade. Meu irmão, minha irmã, é o Evangelho que pede isso de nós, não é o padre. Eu também preciso me submeter ao Evangelho. Eu também preciso buscar a santidade no meu estado de vida. E olha, meu irmão, que o julgamento para mim vai ser muito mais pesado. Quanto mais é dado, mais será exigido. Mas você também, meu irmão, o seu julgamento vai ser muito mais pesado do que aquele irmãozinho que está lá fora no pecado. Porque você sabe a verdade, ele não. Você conhece a verdade, ele não. Então, meus amados, é muito sério. Jesus não brinca conosco. Jesus nos leva muito a sério. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Eu não te conheço. Imagina, meu irmão, eu fico pensando, a palavra mais esperada para cada um de nós. Eu lembro que Dom Ednei, quando ele terminava de fazer a homilia, como agora eu faço, espontânea, ele pegava o rito da ordenação e lia a homilia proposta no rito, e a homilia terminava dizendo, depois que o padre ordenado servir a sua vida inteira ao Senhor, ele ouvirá essas palavras de Jesus: vinde, bendito do meu Pai, servo bom e fiel, entra, toma posse do reino preparado para vós desde toda a eternidade. Imagina, meu irmão, minha irmã, no final da nossa vida nós podermos ouvir essas palavras do Senhor: vinde, servo bom e fiel. Toma posse agora. E triste, meus amados, aqueles que ouvirão: servo mau e preguiçoso, ide para o fogo eterno, preparado para os demônios, para o demônio e os seus anjos. Que tristeza, meus amados, termos tido a oportunidade a cada domingo na missa, de domingo nos convertermos e perdermos a oportunidade. Santo Agostinho dizia: eu tenho medo do Cristo que passa e não volta mais. Pode ser que hoje, nesta pregação, Cristo, eu creio piamente nisso, Cristo esteja passando e falando a cada coração. Foi assim que nós iniciamos a Quaresma. Eis o tempo de conversão. Para muitos hoje, Jesus está dizendo, como disse a Lázaro: Lázaro, vem para fora. Saia dessa caverna escura do pecado, vem para fora. A caverna escura do pecado, a caverna da morte, onde Lázaro foi sepultado, ali, um lugar frio, úmido, asqueroso, insalubre, ali estava sepultado Lázaro, deitado no pecado. E para ele, Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Como muitos de nós, meus amados, quantas são as realidades de pecado que hoje Jesus está dizendo a nós, e louvado seja Deus, bendito seja Deus. Na última sexta-feira, nós, como padres, 20 padres passaram por aqui, por isso aquelas tendas ali fora também, porque a igreja sozinha não comporta. Muitos penitentes se reconciliaram com Deus, louvado seja Deus por isso. Muitos se decidiram a viver bem a Quaresma e se preparar bem para viver uma Semana Santa. A semana, ela não será santa se eu não escolher ser santo. Muitos se confessaram, mais de 300 penitentes passaram por esta igreja. Louvado e bendito seja Deus por isso. Louvado e bendito seja Deus por isso.
Meus amados, eis o tempo de conversão. Preparemos o nosso coração para vivermos a semana das semanas. Jesus deu a vida por nós. Nós também devemos dar a vida por Ele. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.